que a escravidão não podia fazer a gente deixar de se amar. Era um pelo outro. Era um pelo outro. Nós estamos sempre aprendendo. As pessoas têm que buscar, filho, a paz dentro. Elas devem procurar se conhecer mais. Porque se você trata o outro bem, você não ofende, você tem sabedoria. Então, filho, eu fui muito assim, rezadeira, de muita fé. Eu posso falar para você que a minha mediunidade era de cura. Eu era curandeira, rezadeira, parteira. O ser humano adoece pelas suas emoções. Trabalhar o perdão, para que nos torne mágoa. Doenças emocionais, psíquicas. Temos que controlar nossas emoções. Temos que nos vigiar a todo momento aquilo que nós faz. Se colocar sempre no lugar do outro. Vigiar aquilo que sai de nossa boca. O mundo está muito doente, meu filho. O ser humano está muito doente da cabeça aqui. A vida é um ciclo, ela está sempre se recriando. O ensinamento é eterno. Eterno, filho. Olá, vó, tudo bem? Oi, filho, tudo bem, meu filho? Graças a Deus. Salve nosso paizão. Salve nosso Criador, meu filho. Como vai você? Quanto tempo, né? Quantas luas? Faz lua, hein, vó? Graças a Deus. Vó, para quem está escutando e não está vendo, qual que é o nome da senhora? Meu nome nesse trabalho, meu filho, é Vovó Catarina. Vovó Catarina, fazendo os trabalhos aqui na Umbanda, meu filho. Nessa terra aqui, que nós vem fazer um pouquinho, né? Um pouquinho daquilo que a gente colheu os aprendizagens e transferir um pouquinho, né, filho, de paz, de ensinamento para aqueles que querem receber, né, filho, uma caridade. Vovó Catarina, filho, nas forças. Claro que sim. Vovó Catarina, e quais foram as maiores lições da sua última encarnação? Filho, a última encarnação é essa plasmagem, né, filho, de escrava mesmo, né? Muitas coisas, muitas coisas que eu aprendi no amor também, no amor, servindo. Muitas dores, né, filho, também, que vó viu, assim, do povo, né, que residia nas senzalas, ali próxima à Casa Grande. Era muito triste, filho, algumas coisas, mas um ensinamento preciso. Eu acho que o maior ensinamento, filho, é trabalhar o coração, assim, para nós não carregar revolta, filho. Não carregar revolta. E trabalhar sempre o amor, filho. Eu acho que esse foi os grandes ensinamentos. Amor, compaixão. E trabalhar o coração, né, filho? Para que não se revolte, filho. Porque isso faz mal pro nosso coração, né, filho? Para nossa vida. Então, foi muitos aprendizados, filho. Não, é assim, para se dizer, né? Muitas coisas. Só que isso resume uma vida. Eu espero ter ajudado. Acho que é isso, filho. Mais ou menos assim. Claro que sim, muito obrigado. Ô, vó, a senhora quando fala do passado, a senhora se emociona bastante. Por quê? Porque eu vivi, filho. Porque a gente espia.
E porque quando nós desce aqui um pouquinho para falar com vocês, ou para fazer os trabalhos de alguma forma, a gente se humaniza um pouco, né, filho? A gente desce a vibração e a gente sente a vida humana que a gente teve, né, filho? Há um sentimento, mesmo que nós carregue uma evolução, o espírito carrega as suas histórias. Então, de certa forma, é relembrar, né, filho? Relembrar as coisas boas e as tristezas. Não que não estivesse resolvido, né, meu filho? As coisas dentro do meu espírito é muito bem resolvido. Mas aqui, filho, é outra esfera, né, filho? Aqui nós sente um pouco, né, o que a gente sentiu na matéria, né, meu filho? Então, a gente relembra, filho. A gente se humaniza um pouquinho e a gente relembra como uma história, filho. Como você sente uma saudade do ente querido. Se um dia a pessoa passou por uma perca de alguém que ela gostou muito, filho, por mais que ela possa ter, de certa forma, trabalhado sentimentos, né, filho, para o desapego, a gente se emociona às vezes, né, filho, de falar de certas coisas. Então, eu acho que eu fico um pouco humana quando, de certa forma, toca nesses assuntos que, para mim, de certa forma, foi algo que eu vivi, filho, né? Porque se eu expresso o sentimento, é porque isso é real, filho, isso foi real. Não foi uma coisa que eu estou falando aqui para poder comover as pessoas que vão me ouvir, mas traduzir aquilo que foi verdadeiro, você entende, meu filho? Claro que sim. E eu perguntei mais porque era um tema que eu gostaria de visitar com maior profundidade e saber se a senhora se sentiria à vontade de contar mais da sua história. Ah, filho, estamos aqui, né, filho, para isso, até porque o espírito, filho, ele está esclarecido. Eu me encontro esclarecida. Nessa roupagem, eu tenho esclarecimento. Então, filho, não se afobe, não. Pode fazer o trabalho que o filho sentir no coração. A expressão é importante, filho. Talvez até para atingir o coração das pessoas, de alguma forma, que tudo isso aqui é real, né? Às vezes as pessoas precisam sentir, filho, essa autenticidade, né? Então, meu filho, você fique à vontade. Que chegar no coração tá bom. De quem ouvir, filho, de quem sentir que é uma aprendizagem. Eu estou sendo autêntica, filho, meu espírito. Você pode perguntar o que o filho sentir à vontade, viu? Aquilo que eu souber responder, filho, eu respondo. Aquilo que eu não souber, de certa forma, dependendo da capacidade do que eu vivi, eu vou ser muito honesta com o filho. Claro que sim. Então, vó, a história da senhora nessa última vida começa no Brasil ou na África? Olha, filho, de alguma forma a avó já estava aqui no Brasil já. Eu já estava no Brasil já, residente aqui, já em Minas, né? E, na verdade, é como se eu tivesse vindo pequena para cá, viu, filho? Não tenho muita lembrança, assim, do povo da África. Apesar de ter ancestralidade de outras encarnações, que não vem ao momento agora, porque também não é algo que eu posso trazer ainda. Mas é como se eu tivesse vindo muito criança para cá, meu filho. Claro que sim. Então, se a senhora veio da África e no período na escravidão, os seus pais eram escravos, e como é que foi quando que a senhora começou a perceber e compreender a realidade na qual se inseria? Então, meu filho, na verdade é assim. Eu não tive muita convivência com meu pai, sabe? Eu tive uma convivência com a minha mãe. O meu pai ele foi, na verdade, assim,
apartado, né? Que se fala. Foi apartado da minha mãe. A minha mãe foi entregue, né, filho, já nova, já para residir nas fazendas. E minha mãe já fazia algum serviço de fazenda, né? Assim, minha mãe era uma ótima quituteira, né, filho? Fazia as coisas para os povos. Então, assim, eu tenho lembrança do meu pai. Mas eu tenho muita lembrança do que minha mãe me ensinou, né? Minha mãe me ensinou muitas coisas de fazenda, né, filho? Minha mãe me ensinou a cuidar muito bem de uma casa, desde pequenininha, assim. Eu fui, de certa forma, tinha um quartinho, né, filho? Os quartos daqueles trabalhadores. Na verdade, eu tive um pouquinho do privilégio, né? Por eu ter uma mãe que servia muito bem dentro das casas. E minha mãe tinha um ofício, né, filho? Minha mãe tinha um ofício também de parteira. E foi onde eu aprendi muita coisa com a minha mãe. E fiquei com ela um tempo, né? Assim, convivendo. Convivi um tempo com a minha mãe, mas minha mãe, assim, felizmente minha mãe foi embora nova, viu, meu filho? Ela me ensinou muita coisa, mas teve uma situação difícil que ela passou e ela teve um desencarne muito nova, filho. Assim, eu não sei se ela chegou a beirar 50 anos, filho, mas foi suficiente para aprender com ela muita coisa e o amor que ela me deu e todo ensinamento, né, meu filho? Todo ensinamento preciso que fez tornar quem eu sou, né, meu filho, nessa vida, e onde eu aprendi muito bem tudo que ela sabia fazer e eu sucedi, né, meu filho? O lugar dela, ajudando nas casas, né, filho? Os partos, muitos partos, vó fez, para os povos da senzala e para os povos brancos também, viu, filho? Então, assim, o que eu posso falar para você é que o aprendizagem foi no amor com a minha mãe, filho. Muito amor eu tive de fazer as coisas, de poder fazer algo bom para as pessoas comer. Para mim era valioso isso, filho. Não era fácil, filho, não era, mas eu era feliz também com aquilo que eu podia fazer. E servir, né, filho? Servir. Foi o que eu disse aqui. As revoltas foi de ver meus irmãos de escravidão, né, filho? E eu também, de certa forma, sofri também, porque a gente tinha os privilégios, assim, né, filho? Tudo era muito suado. Era tudo muito suado, apesar de algumas pessoas dentro da casa ter um carinho por mim diferente, filho. Tinha um carinho diferente. Se eu falar pro filho que não, eu vou estar mentindo. Mas eu não aceitava, né, filho, muito bem a dor dos meus irmãos, menos favorecido a situação da escravidão, né, filho? Ver, assim, pessoas que eu convivi ser açoitado. Então, teve muitas coisas dolorosas que eu questionava Deus, o Zambi, aquele Deus que eu tinha no meu coração também, que minha mãe me ensinou, e o povo branco ensinava outras coisas para nós. Então, eu tinha meus questionamentos. Por que a cor da pele fazia tanta diferença nos tratamentos se você cortar os pulsos, o seu sangue é igual ao meu, né, filho? O sangue era tudo igual.
É muito difícil, filho, muito difícil. Mas tive meus momentos muito felizes também, filho. Não conhecia assim meu pai, mas sei que foi um grande homem, trabalhador, mas que foi apartado, né, filho? Era muito difícil naquele tempo as famílias escravas permanecer unidas, né, filho? Era muito raro. Mas a minha mãe me trouxe muita coisa boa e o amor que ela me deu, filho, foi assim, foi primordial para o meu espírito. Eu já me fazia feliz pelo amor delas, entendeu, filho? E pelas crianças que eu pus no mundo também, né, filho? Cuidei de muita criança, né? Assim, muito das crianças que eu cuidei, que nascia, tinha muito amor por mim, filho. Então, isso para mim foi momentos muito felizes que eu carrego também. Ô, vó, a senhora lembra mais ou menos que tempo que era? Era mais no tempo da cana ou já era no tempo do café? Olha, filho, acho que era mais o tempo da cana mesmo, viu? Era mais o tempo da cana, assim. Tinha café sim. Ah, filho, eram as duas coisas, né? Eram as duas coisas que tinha na fazenda. A fazenda lá era muito de café, né, filho? Minas Gerais tinha muita coisa de café também. Mas tinha cana também, viu, filho? Tinha as duas coisas. Porque eu lembro da cana, eu lembro também que tinha, assim, umas criaçãozinhas de porco. Tinha uns pouquinhos de porco lá na fazenda. Tinha, filho, tinha essas coisas. Tudinho que você está dizendo, tinha. Claro que sim. Ô, vó, como é que era a rotina de um dia, de uma semana na fazenda? Ah, filho, era. Nós acordava com as galinhas, né, filho? Você acordava assim muito cedo. É... Os negros, os negros tinham horário para acordar, né, filho? Às vezes, assim, vamos dizer assim, que o horário daqui da terra, às 5 da manhã já estava de pé, né, filho? Era muita coisa para cuidar, não cuidava sozinha, não. Mas eu cuidava muito da parte das comidas. As comidas eu fazia, o café, as broas. E tinha uma moça que me ajudava muito na parte da roupa. Na parte da roupa, a moça me ajudava muito na parte das roupas. Uma escrava também, muito boa. Era muito grande. Tinha um homem também que ajudava na limpeza. E fora as senzalas em volta, né, filho? A senzala, que tinha os outros negros, que fazia a parte, né, filho, de você colher o feijão, cuidar dos porcos, cuidar da terra, os engenhos, tinha as outras partes em volta. Todo mundo acordava muito cedo, filho. Isso aí era para todo mundo. Não tinha muita diferença no trabalho, né? Então, tinha a parte do café que eu cuidava, recolhimento de louça, né, filho, já para aprontar almoço. As louças era muito, tinha muita louça bonita, muita coisa assim cara, né, filho, tinha que estar muito bem lustrada. O trabalho não era fácil não, filho. O trabalho não era fácil. Nós só podíamos comer depois que todos comessem, recolhidos, né, numa cozinha, na cozinha mesmo, filho. Nunca com o povo, né, que residia.
E assim, eles analisavam o que a gente podia comer ou não, viu, filho? Eles analisavam. Tinha muita coisa boa que eu fazia, mas que eles falavam que não era para o nosso bico, não. E a mulher do moço que eu trabalhei por muito tempo, ela tinha um coração um pouquinho mais generoso. De vez em quando ela servia umas coisinhas melhor para nós. E a comida assim dos escravos era resto mesmo. Fazia muita mistura de outras coisas, sabe, filho? Umas comidas à parte, sabe? Sobrava algumas coisas mesmo e mistura, né? Tinha muita coisa que era misturada, filho. Os tocos da couve, com o resto de arroz. Usava muito a banha de toicinho, né, filho? A banha de toicinho foi muito usada. Eu usei banha, sabe pra quê, filho? Às vezes. Pra quê, vó? Eu conseguia pegar a banha, filho, eu fazia um emplastro com umas ervas que eu achava, né, filho, aos redor, para passar no meu cabelo, para deixar ele arrumado, sabe? Eu derretia aquilo lá e fazia um creme, mas eu colocava umas ervas para dar um cheiro. Eu tenho lembrança disso, porque eu bem arrumadinha, sabe? Mas era simples, mas eu era zelosa, né, filho? Então era trabalho árduo, filho, trabalho muito árduo. É, muitos negros assim, posso dizer assim, quando não fazia, eles faziam, filho, só que se não alcançasse o que eles queriam, eles eram muito, assim, judiava muito, filho, judiava muito. A mulher do moço era muito boa. Ela tinha o lado bom dela, então de vez em quando eu cuidei muito, né, filho, dos negros, assim, as feridas, fazia o emplasto, né, filho, os emplastos, cana de açúcar é muito bom para fechar, o açúcar fecha a ferida. As ervas, uma coisa que eu sempre soube mexer, né, filho? Minha mãe me ensinou muita coisa, né, filho? Porque eu era, de certa forma, uma parteira, né, filho? Então, eu tinha o conhecimento das ervas. Então, era muito trabalho, né, filho? Resumidamente, era muito trabalho, muita. A gente ficava muito cansado, né, exausto. Eu não cheguei a passar fome, filho. Não vou falar para você que eu passei fome, sabe? Mas também não tinha regalia, né, filho? Tinha aquelas regalias que talvez, graças a Deus, com o final da escravidão, os negros podem viver um pouco melhor hoje, né, filho? Então, assim, eu trabalhei muito, conversei muito com Deus, né, filho, com os orixá, porque minha mãe ensinou sobre os orixá para mim. E assim, eu pedia força, filho, porque eu não queria entender, né? O porquê de tanto sofrimento, né, filho? Eu não queria entender. Mas tive muito amparo, né, filho, de Iemanjá e Xangôs. Nessas encarnações tinha muito amparo desses dois orixá, né, filho? Porque a gente se assemelha com os orixá, né? A gente trabalha com a vibração deles. E Iemanjá curou muito minha dor, meu filho. Muito, pedi muito para ela. Porque de alguma forma minha mãe veio do barco, né? Então, assim, eu tinha muita aprendizagem. Então, conversar com eles me aliviava um pouco o coração. Assim, me senti muitas vezes não superior, jamais, mas assim, eu tinha uma condição melhor de ajudar, né, os povos. Os povos que estão mais dentro da senzala.
onde muitas vezes à noite, quando tinha assim os cultos escondidos, vó ia também, né, filho? Que era meu povo. Eu ia, esperava baixar, né? Todo dormia. A gente contemplava os orixás. No meio de muito sofrimento, tinha muito amor também, viu, filho, na senzala? Muito amor, muita fé, né, filho? Tinha muitos negros que não desistiam. Muito resistente, né, filho? Assim, a fé dos orixás, né, filho? A história de tudo, da opressão. As pessoas tinham fé, né, filho? Também era difícil, mas tinha muita fé. Por isso que os pretos velhos trabalham para trazer a libertação das dores mentais, né, filho? Porque está tudo na mente. A gente sofre se a matéria, mas quando você liberta o seu mental, filho, você vive melhor. Parece que exame anestesia seu corpo. Então, filho, eu fui muito assim, rezadeira, tive muita fé. E nessa encarnação, a gente se associou muito, né, filho, ao santo católico de alguma forma. A gente sabe que muitos vão falar do branqueamento, né, filho? Mas o que a gente vai fazer se ensinar algumas coisas e a gente vê Deus em tudo? Não tem repartição. Repartição é os humanos que cria. Nós sabemos que Oxalá é africano, mas a gente pode também adorar Jesus. E tá tudo certo, meu filho. Porque Deus está no amor, né? A divindade se encontra no amor, filho, das virtudes. Mas era assim, filho, cada dia tinha uma coisa, né, filho? Para não perder o prumo da conversa, existe o dia certo para se passar, né, filho? Aqueles ferros sem fio. Existia tudo os dias certos, as divisões, né, das coisas na casa. Mas, sim, filho, vamos dizer que se fosse para falar hoje, esses nomes formosos, que eu era uma governanta também, porque como minha mãe passou os ensinamentos, eu passei para aqueles que estão precisando aprender. Então, eu também ensinei, né? Não fui uma doutora, mas eu sabia um pouquinho das coisas, né, filho? Então, todo mundo tem sua sabedoria, meu filho. Tem menos, mais aqui. Todo trabalho é digno. Tudo que você serve é digno, né, filho? Toda servidão, ela é servidão. Então, eu aprendi muita coisa e tenho, assim, tenho apreço, porque foi uma encarnação minha que iluminou muito meu espírito, meu filho. Me iluminou muito. Então, assim, que eu posso dizer, agradecer a oportunidade dessa encarnação, onde eu vi muitas atrocidades, mas eu aprendi que a evolução da raça humana, de alguma forma, e as coisas boas, o riso do escravo, quando ele conseguia louvar o teu orixá, quando conseguia trazer algo gostoso da fazenda, era a minha felicidade. É a minha felicidade. Ver os meus irmãos de caminhada em alguns momentos felizes, filho. É isso, meu filho, é muita coisa, né? Não sei como resumir tudo isso para você.
Ô, vó, o que era a sua verdadeira felicidade num tempo tão difícil como o da escravidão? A maior, filho, eu vou falar para você. Essa é fácil. A maior para mim era quando eu trazia o nascimento de uma criança. Para mim, isso era um momento muito feliz de poder ter as mãos ungidas para trazer o nascimento de um ser humano para a Terra. Isso para mim era muita felicidade. Isso para mim era muito feliz, filho, porque de alguma forma acho que eu fui um pouco médica, né, filho? Porque eu tinha o dom de ajudar, né, filho, para fazer os partos, para sentir as contrações das mulheres. Minha mãe me ensinou muita coisa, mesmo tendo ido embora tão cedo, me trouxe muita sabedoria. Eu acho que o nascimento de uma criança, filho, foi uma das coisas mais lindas que eu acho que eu vi na minha vida, porque você gerar a vida é algo tão maravilhoso, né, filho? Então, para mim, foi um dos momentos muito felizes. Se é um momento, né, filho, seja esse. Seja esse, né, filho? Poder ajudar a fazer o parto, né? Tinha outras mulheres auxiliando, mas eu estava ali, né, filho? Isso para mim foi algo que eu vivi e eternizou, né? Porque hoje, se eu estou na falange de vovó Catarina, hoje eu trabalho nessas forças, né, filho? Aqui cuido muito do útero das mulheres, né, filho? Por essa encarnação. Tudo tem a ver, filho. Tudo. O espírito, quando espia uma situação, ele vai trazer um pouco daquilo que ele viveu para os trabalhos espiritual. São as marcas, né, filho, que o espírito carrega. Então eu tenho muito amor a isso, né, filho? Por isso que eu tenho muito respeito à nossa mãe Oxum, à minha mãe Iemanjá, né, filho? Que também ela concebe, aquela que põe a mão na cabeça do filho quando nasce. Então esse é um dos momentos mais felizes para a avó, filho. Graças a Deus. Vó, a gente sabe que a mediunidade existe desde que o homem é homem. A senhora pode falar como se manifestava a mediunidade na escravidão, aonde a senhora se inseria? Olha, filho, aqui no Brasil, quando nós conseguia fazer os cultos, escondidinho na senzala, a gente tinha uma conexão muito forte, né, filho, com o poder da terra, por causa das próprias fazendas, a energia da terra era muito pura, assim, as coisas não tinha tantas construções como hoje, vamos dizer assim, né? Então a gente tinha rio, né, filho? A gente tinha rio, tinha terra, tinha o sol, tinha chuva. Eu posso dizer assim que eu vi muito preto velho, sim, incorporar seus ancestrais, seus trisavôs para fazer cura, filho. Tinha incorporação, sim, tá? Pai Benedito, Pai João. Pai João era muito mirongueiro, né, filho? Pai João incorporava, assim, o seu povo para fazer muitas curas no povo. Usava muito fumo, né, filho? Os fumos usava muito para puxar as doenças também. Os rolinhos de fumo, as banhas do porco, a cana, isso tudo era mironga, né, filho? Mironga para trabalho. E assim, de incorporação, filho, como tem hoje. Numa autenticidade muito verdadeira, viu? Muito verdadeira. Um transe muito transe inconsciente, viu, filho? Muito transe inconsciente. Incorporação existe desde que acho que desde que homem é homem, a mediunidade existe. Ela foi aflorando, foi se tomando outros caminhos hoje, né? Porque tudo se muda, né, filho? Tudo se recria. Mas tinha transe, filho, de orixá, tudo que você imagina dentro da senzala.
tudo que você imagina. Tinha trans, tinha conhecimento, sim. Eu convivi com o pai João. O pai João tinha muito conhecimento, né, filho? Porque o pai João, se não me engano, o pai João veio da África. Veio sabido. Então ele tinha muita conexão, filho, tinha muita experiência, sabe? Muita iniciação que ele trouxe, que ele trazia nas incorporações de outras vidas, trazia força ali que eu surpreendido. Eu não vou falar para você que eu incorporava, não vou mentir, filho. Nós não podemos mentir, né? Eu posso falar para você que a minha mediunidade era de cura. Era curadeira, rezadeira, parteira. Que é uma mão muito abençoada, filho. Porque essa mão, graças ao meu pai, minha mãe, assim, Iemanjá, pode dizer que eu não usou para fazer o mal, filho, para amaldiçoar, né? Então, eu tinha mão de cura. Mas pai João era o quimandeiro, né, filho? Pai João era quimandeiro, cuidava dos mais novos. Não vou falar para você que pai João às vezes não queria repelir, né, filho? O mal dos outros. Mas era defesa, algumas coisas de defesa. Os feitiços de defesa, sabe, meu filho? Porque tinha uns negros lá muito difíceis, queria fazer rebelia. Foi nos momentos que a gente viu muito escravo morrer novo. E os mais velhos foi ficando, né, filho? Foi ficando. Mas tinha incorporação, filho. Tinha incorporação, tinha os trabalhinhos, né? Que a gente fazia. Coisa muito natural, filho. Hoje em dia é muita coisa e pouca coisa. Você tá entendendo, filho? Porque os filhos frisem é muita coisa para pouca coisa. Você tá entendendo, meu filho? Porque falta mais a força do espírito para muito elemento, filho. Então, assim, eu vi coisas assim que o pai João fazia, os milagres, né, filho? Os milagres da força dele, do amor que ele tinha pelo povo, né? Porque é como se fosse assim, nós, filho mais velho, é como se nós fosse assim os líderes. Tu tem líder, né, filho? Tu tem líder, tem? É como se a gente fosse assim, respeitado. Você tá entendendo, meu filho? Porque, de certa forma, eu, pai João, pai Benedito, um pouquinho de sabedoria para lidar com os povos, né, filho? Então, a gente não revidava. Mas todo mundo tem sua personalidade, né, filho? Quem falou que a gente vai dominar todo mundo, filho? Se é evolução aqui, vocês fazem o que vocês querem. Nós queríamos passar o nosso conhecimento, mas tinha nem que era difícil. Mas também dizer que era fácil, filho, não era, né? Mas tinha assim, filho, tinha sessões de incorporação. Se não me engane, o pai João recebia um avô dele africano que tinha ligação com o voodoo. E tinha algumas sessões, sim, filho, muito bonita, muito ensinamento, muita força, onde a gente se valia daquilo, né, filho? Não era sempre, né, filho? Porque isso era uma coisa que não se dava, porque às vezes tinha os toques do povo que a gente estava fazendo, né, filho? Por causa da censura da nossa fé, né, filho? Dos orixá. Mas existia, assim, incorporação. Muitas das vezes, meu filho, falar umas coisas, muitas das vezes nós fazíamos, o pai João fazia muito chá para ajudar o povo da senzala. Fazia muita coisa, assim, de conhecimento dos antepassados. Os brancos não tinham esse conhecimento como a gente tinha. Mesmo que tinha o preconceito, muitas vezes se recorria a nós, né, filho? Porque, de certa forma, pai João era feiticeiro, né, filho? Feiticeiro, no bom sentido. Porque não era maldade, né, filho? Era muita coisa assim Era muita coisa pra gente se fortalecer, filho. Não era fácil. Não era fácil, não. Então, era para amparar os ancestrais. Então, existia assim, filho. Existia muita coisa enterrada.
muita coisa que nós enterrava, viu, filho? Para saúde. Tinha muita coisa, filho, muito trabalho enterrado. Muita coisa que nós usava assim, água do rio para algumas mirongas. Não, sempre existiu, filho. Essas coisas existiam. Eu era mais das coisas dos partos, das ervas também, né, filho? Os quebrantos. Mas quem mexia mais com as coisas assim para manipular mesmo foi o nego velho João. E o que a senhora lembra, vó, que os mais velhos ensinavam para os mais novos? Olha, filho. O que eu lembro que a gente ensinava assim, pelo menos dos mais velhos que eu convivi, e pela minha mãe, é que a gente mesmo passando por todas as questões, né, de tristeza, pelo menos na senzala, esses povos, era o amor entre nós, filho. Era o amor que a gente tinha que permanecer, que a escravidão não podia fazer a gente deixar de se amar. Era um pelo outro. Era um pelo outro. Tinha alguns negros difícil. Não vou falar para você que não. Porque às vezes para poder sobreviver, faziam as coisas erradas. Mas os mais sábios sempre ensinou que nós tínhamos que permanecer unidos e que não podia trair a nossa comunidade, filho. A comunidade dos negros escravos. Tinha os que traíam. Mas eu não tinha mágoa, filho, também desse povo, porque cada um tinha o seu entendimento, filho. Então, assim, a gente, de certa forma, era um grupo, né, filho? Era um grupo oprimido, sacrificado, onde os mais velhos ensinou que a gente tinha que se amar ali, tentar se ajudar quando podia, né, dentro das situações. Como eu tinha a parte favorecida, tudo aquilo que eu conseguia pegar dentro da casa grande, eu levava para meus irmãos. Eu levava um punhado das coisas quando eu podia, porque sobrava, né, filho? Também, por mais que tinha o vigio do almoço, tinha muita coisa que passava sobre mim. Então, essa união é uma coisa que foi muito importante para mim. O que minha mãe ensinou, pai João, foi muito importante. Outros negros, tia Luzia, Dona Luzia. Então, assim, tinha união, filho, amor. O que mais, assim, os povos negros eram muito sabiam de força, filho. Muito sabiam de força, de fazer um trabalho árduo. As mulheres sabiam fazer tudo muito bem feito. Minha mãe me ensinava a fazer tudo bem feito, filho. Então, assim, essas coisas eu levei para a minha vida. Né, filho? Os munguzá, um bom bolo de milho, o amor que a gente tinha que ter por nós. E, de certa forma, não deixar nunca de lembrar, né, filho, dos orixá que eles trouxeram. Porque, na verdade, quem trouxe o orixá para mim foram eles. Foi minha mãe que ensinou um pouquinho. E o pai João, né, que ensinou muito, né, filho? Então, honrar, né, filho, a todos eles. Mesmo que o povo queria enterrar o nosso sagrado, e ensinaram para mim que o sagrado estava dentro de mim. O sagrado estava dentro de mim com tudo, com as atitudes que eu tinha. Entendeu, filho? Divisão de comida, filho. Uma coisa que Preto Velho ensina, que a gente tem que abençoar as pessoas.
Com o pouquinho que você tem, você pode dar benção, filho. Quando ela é de coração. Eu não sei, filho. Tô falando pra você coisa muito de coração, né, filho? Porque eu vibro nisso. Então, é minha essência que eu tô trazendo, tá bom, meu filho? Claro que sim, vó. Graças a Deus. Graças a Deus, meu filho. Tá com saudade de você, viu? E graças a Deus, eu também gosto muito da senhora, viu, vó? Que bom, meu filho. Que bom que eu não sou esquecida, filho. Claro que não. Vó, por falar em ser esquecida, quantos anos a senhora viveu naquela vida e como é que foi a sua passagem? O que que a senhora encontrou do outro lado? Ei, filho. Eita, nós. Filho, como vocês ensinam nessa telinha, né, filho? Nós se prepara para o trabalho, né? Quando essa menina soube desse trabalho, eu já mostrei que eu queria fazer esse trabalho com você. Quando ela começou a se preparar, eu fui dando uma visão para ela dessa pergunta, que é uma coisa que eu nunca mostrei para ela, né, filho? Na verdade, filho, a morte que é uma desculpa quando você tá bem. Eu tive um pouco de dor nos corpos, né, filho? Muito trabalho, muita coisa. Nós não tinha médico, né, filho? Igual vocês têm para fazer check-up, né? Nós não tinha isso, filho. Nós estava entregue a Deus. A hora que Deus permitisse a minha estadia aqui, eu estava pronta. Filho, eu não tive medo da morte, não, filho. Filho, eu morri antes dos 70 anos. Aproximadamente antes dos 70 anos, filho, posso dizer assim? Beirando, né, filho? Beirando. Eu lembro, filho, que eu teve uma noite muito bonita. As estrelas muito perto de nós, sabe? Assim, quando você abre o olho, eu não enxergava muito bem, não, filho. Falar pra você que eu enxergava bem, não enxergava mais bem de cidade, não. Mas você acredita que nesse dia parece que eu acho que voltei a enxergar? Acho que isso é mais melhor da morte aqui, né, filho? E eu vi assim as estrelas muito perto de mim. Foi um dia muito bonito, até abençoado. Acho que o exame foi bom para mim. Eu tinha acabado de levar umas coisas para os povos lá, os meus irmãos. E eu lembro que eu tinha uma florzinha, filho, perto do lugar que eu dormia. E eu lembro de ter arrumado meu cabelo. Que era vaidosa, viu, filho? Dormia com os paninhos na cabeça. E eu lembro que eu estava feliz esse dia, porque eu via as estrelas, fazia tempo que eu não via algo tão bonito assim, né, filho? Que eu tinha problema já na vista. E eu dormi muito feliz, filho. Esse dia eu dormi feliz porque eu tinha conseguido pegar umas coisas da casa. Dormi bem, sabe, filho? O dia que foi bem, você não vê o irmão chicoteado. Eu não acordei mais, filho. Eu morri dormindo, filho. Eu tive. Não acordei mais, não voltei. Não voltei mais, não. O pai determinou, eu não voltei mais. Foi assim, meu filho, meu desencarne foi dormir mesmo. Um sonho bom, tranquilo, dormi bem, filho. Dormi bem, como muitos anos dormia. E não voltei mais para essa terra aqui de vocês. Foi assim, filho. Assim foi minha passagem. Agradeço. Agradeço muito meu Criador.
De alguma forma, foi muito feliz. Não tive dor, filho, não lembro de dor. Quando eu me vi, filho, eu já não estava mais aqui entre vocês. Ah, filho, se eu falar para você que a saudade é difícil. Ela é difícil, filho. Porque de alguma forma eu queria ver algumas crianças crescer. A gente tem apego, né, meu filho? Mas aí meu coração foi acalmando, filho, eu fiquei bem. E o amor, eu levei. O amor eu levei. Ele sempre permaneceu comigo, daqueles que eu convivi. E foi isso, filho, foi muito feliz. Se eu falar para você que foi difícil, que eu vi isso, aquilo, não foi, filho, porque talvez eu morri como eu vivi. Eu morri como eu vivi, filho, bem. Sem revolta, sem mágoa, filho, sem ofensa. Então, quando você não tem ofensa, filho, você morre bem. Você tem um bom descanso, filho. Um descanso assim, né, filho? A matéria, né, filho? Porque eu tinha mais dor nas costas, dor nas pernas. Mas espírito leve, filho. Sabe, filho? Sem medo. Sem medo do que ia me esperar. Porque de alguma forma, filho, eu honrei o ser humano. Eu não tive expiação dura. Não sou um espírito perfeito, né, filho? Não sou Deus. Porque você ser santo é muito difícil. Mas eu não padeci, filho. Meu corpo se libertou. E eu estava agradecida por tudo que eu vivi. É isso, meu filho. Espero que você tenha gostado, filho. Claro que sim. Graças a Deus. Interessante a senhora trazer para a gente a ideia do descanse em paz. Faz a gente pensar no seguinte, que realmente descansar é o corpo se libertar do peso da matéria, né? E em paz é aquele equilíbrio que a pessoa vem para conquistar e, relativo ou não, o que conquistou, é quando a gente deseja, portanto, descanse em paz, não é vá para o paraíso e lá fique louvando a Deus, né? Isso, filho, não é isso. O descanso em paz, filho, é a sua consciência. A vida espiritual, meu filho, é consciência. Quando você tem consciência do cidadão que você foi, você descansa em paz, meu filho. Quando você é liberto, filho, de ofensa, quando você entende que o outro dá aquilo que pode, você não tem o peito cheio, filho. Você não carrega. Então é isso, filho. Meu corpo se libertou. Porque nós tem dor. Nós fica velho, né, filho? Então nós tem dor. A vida foi muito difícil, filho. Muito trabalho. Né? Por mais que eu gostava muito do que eu fazia, você lá botar numa casa grande não é fácil, filho. Porque você tem horário, você não faz. Não é igual vocês hoje aqui tem tudo, né, filho? Vocês têm tudo, tem máquina para tudo. Lá tudo era na mão, né, filho? Então era difícil. Mas assim, foi com amor, meu filho. A vida é servir, a vida é trabalho. A gente tá aqui para passeio, não.
Então estava tudo certo, filho. Tinha os excessos das maldades, tinha. Porque assim, meu filho, eu posso falar para você que é muito difícil apagar a escravidão. É uma mancha muito grande. É muito triste, filho, você ver o irmão desencarnar por sede. É muito triste você ver o irmão, filho, à base de fezes, sem comida. Eu não posso nem entrar nesse detalhe, porque é muito triste. Você está entendendo? Não preciso expor aqui o que foi de forma tão profunda. Muita dor, meu filho, muita dor. Então a gente tem que louvar, sabe? Se libertar do preconceito. Se libertar, meu filho, o sangue é igual. Você belisca no outro, você sofre, você chora, você tem dor. A dor é para todos, meu filho. A dor tem sede, o outro também sente sede. Então, filho, a liberdade que eu tive no meu desencarne para não fugir foi a paz que eu vivi. Eu busquei isso. Eu busquei, filho, trabalhei para mim não ter ofensa daquele que eu via que era tão ruim, filho, que era tanta atrocidade. Pedia para Zan, para minha mãe, onde ela estivesse, trabalhar o meu coração. Para não ter ódio, né, filho? A gente lamentava muito. Eu também era desse jeito, né, filho? Que assim, eu era assim. Porque eu só aqui eu tô mostrando o que eu era, viu, filho? Eu era uma pessoa muito em paz, filho. Era muito chorosa. Como eu tô aqui para você, era o que eu era. Era assim, filho, que eu era. Eu encontrei, sim, né, filho? Quando você desencarna, são afinidades, filho. São afinidades do seu espírito te leva para onde você for, daquilo que você é. Né? Então, eu me encontrei. A minha mãe não tinha encarnado ainda, né? Com vó. Depois de um tempo, fui ver meu pai. Tinha os ancestrais que não tinham vindo ainda para cá por causa de escolha, de coisas maiores. Afinidade, o espírito se afiniza, né? Aquela energia se conecta, né, filho? Depois de um tempo de estabelecimento do espírito. Existem as conexões, meu filho, existe. Não é isso, filho, é o que você falou mesmo, não é essa paz de... Não é essa coisa assim, existe o espiritual de luz, mas a luz que se encontra no seu desencarne, para todos que puder ouvir e crer naquilo ou não, mas a mensagem eu estou tentando passar a maior verdade que eu sinto, é que a paz de espírito que você leva, do que você é, do que você vive aqui. Se não perdoa, vai levar mágoa, vai sofrer, sente muito o físico ainda. Quem está muito apegado sente muito físico ainda. Assim, o espírito meio atormentado. Eu só sei disso por causa das colônias, né, filho? Por causa de uns trabalhos que a gente faz quando recebe os desencarnados. Mas, assim, eu posso dizer que eu me senti bem, né, filho? A saudade de alguns entes, pessoas, mas, assim, muito bem, assim, agradecida. Até porque eu não sofri, filho. Quando eu fui ver, já estava lá, né, meu filho? Já não estava mais. Eu não estava mais. Até me assisti um pouco, viu, filho? Me assisti um pouco, sim. Os povos da fazenda, mesmo que tinha as durezas, muita maldade, algumas pessoas, sofreram um pouco o meu desencarne, né? Porque ninguém é ruim por inteiro, né, meu filho? Também as pessoas carregam um pouquinho de maldade, né? Então, fiquei feliz de alguma forma que eu era amada por algumas pessoas, né, filho? Isso aí é bom, viu? É muito bom sentir que você deixou coisas boas. Mas foi isso, filho. Foi muito em paz. Não teve sombra, não. Para mim, não teve. Não teve essas coisas.
teve ensinamento. Depois, como a vida é um ciclo, ela está sempre se recriando. O ensinamento eterno, filho. Nós estamos sempre aprendendo. É isso, meu filho. Graças a Deus, né? Ao seu trabalho. Graças a Deus. Vó, gostei muito no diálogo de hoje. Conhecer um pouco mais de uma falangeira, né? De vó Catarina. Essa falange, né? Das pretas velhas. Tenho certeza que todo mundo no diálogo com isso vai poder se conhecer melhor. Qual seria, então, dentro do contexto de tudo que foi falado, vó, a sua mensagem final para o encontro de hoje? Olha, filho, primeiro vou agradecer, né, filho, ao ser a oportunidade, pelo seu carinho, que a gente sente daqui, essa voz mansa. A mensagem é essa, filho. As pessoas, elas devem procurar se conhecer mais. As pessoas têm que buscar, filho, a paz dentro. As pessoas precisam trabalhar o perdão, filho. Porque se as pessoas não trabalhar o perdão, elas vão levar ofensa. E a ofensa é uma dor, filho. É uma dor muito fria. É muito doloroso. É muito doloroso, filho, quando vocês ofendem o ser humano. Ofender. Nós não devemos ofender ninguém. Nós devemos se defender, como o pai João fazia às vezes. Mas nós não podemos se ofender tanto, ofender o próximo. Nós não podemos ter desamor com o ser humano. Nós temos nossos momentos de tristeza, de decepção. Mas nós não podemos criar raiva, nós não podemos criar desamor no nosso coração. Como o pai João fala, filho, o desamor no coração é a porta para uma doença muito grande. O ser humano adoece pelas suas emoções. Temos que controlar nossas emoções. Temos que nos vigiar a todo momento aquilo que nós faz. Vigiar aquilo que sai de nossa boca. Se colocar sempre no lugar do outro. Como gosta de ser tratado? Como você gostaria de ouvir essa palavra? É isso, meu filho. Não tem segredo não, filho. A gente se amparar de como a gente quer ser tratado. Porque se você trata o outro bem, você não ofende, você tem sabedoria. Trabalhar o perdão, para que não se torne mágoa. Doenças emocionais, psíquicas. O mundo está muito doente, meu filho. O ser humano está muito doente na cabeça aqui. O ser humano é muito sofrido aqui em relação à sua parte emocional. Porque muitas vezes tem as dores, filho, não vou falar que não, tem os seus processos. Mas precisa perdoar, meus filhos. Precisa ter assim um pouco mais de... assim, buscar que o ser humano é falho. Então assim, meu filho, a consciência, a mensagem que vocês tenham consciência, trabalhe a consciência de vocês. Vigie o coração. Vigie tudo que sai dentro de vocês. Para que vocês tenham uma boa passagem. Para que seja leve. Porque o que a passagem de vocês, gente, é aquilo que vocês vivem. Então, vocês vivem no mar de revolta, de ódio, é isso que vocês vão encontrar. A tormenta do espírito. A gente é, filho, o que a gente vive. E a gente vive no espiritual o que a gente viveu aqui. Não muda nada. São só as vibrações. O corpo que não se tem. Então, assim, o recado, meu filho, procure trabalhar os sentimentos. Procure desenvolva mais a parte do amor. Seja mais tolerante com o seu próximo, com vocês mesmos. É isso, meu filho. Espero que tenha gostado. É simples. Né? Eu sempre falei que eu sou uma pessoa... Meu espírito é simples.
para que as pessoas possam entender. Então é isso, meu filho. Que vocês se humanizem mais, se coloquem no lugar do próximo, não guarde revolta. Para uma boa passagem de vocês aqui. É isso. Um abraço fraterno a todos que ouvirem. Um abraço fraterno de todo meu coração espiritual, de vovó Catarina, que chegue no coração de vocês, que a nossa morada, nosso coração, é aquilo que a gente nutre, né, meu filho? Então é isso, filho. Muito amor a todos vocês. Muito amor, muita amizade. É isso que eu desejo, meus filhos. Graças a Deus. Muito obrigado por mais essa oportunidade de fazer um diálogo com os espíritos. Viu, vó? Nós que agradecemos, filho. Até uma próxima oportunidade. Que a gente possa ter outras oportunidades de outros espíritos, né? De outros guias falangeiros, né, filho? Para trazer um pouquinho de cada um deles, né? Cada um na sua autenticidade, na sua verdade, daquilo que viveu. Muito obrigado, meu filho. Um abraço em todos vós, meus filhos. Graças a Deus, graças a todo o espiritual sagrado, nosso Pai Zambi, as Mães Marias, nossa Mãe Manjá, nossa Mãe Oxum, a todo espiritual que é sagrado, meu filho. A tudo que é sagrado, o amor, a vida, a flor, a terra, tudo, meu filho, tudo que é de Deus sagrado seja. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, meu filho, graças a Deus. Que a escravidão não podia fazer a gente deixar de se amar. Era um pelo outro. Era um pelo outro. Nós estamos sempre aprendendo. As pessoas têm que buscar, filho, a paz dentro. Elas devem procurar se conhecer mais. Porque se você trata o outro bem, você não ofende. Você tem sabedoria. Então, filho, eu fui muito assim, rezadeira, de muita fé. Eu posso falar para você que a minha mediunidade era de cura. Eu era curadeira, rezadeira, parteira. O ser humano adoece pelas suas emoções. Trabalhar o perdão, para que nos torne mágoa. Doenças emocionais, psíquicas. Temos que controlar nossas emoções. Temos que nos vigiar a todo momento aquilo que nós faz, se colocar sempre no lugar do outro, vigiar aquilo que sai de nossa boca. O mundo está muito doente, meu filho. O ser humano está muito doente da cabeça aqui. A vida é um ciclo, ela está sempre se recriando. O ensinamento eterno, filho.